Boa noite! Nossa aula 2 do desafio do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Indico que você leia e releia, por isso que isso aqui é um curso maravilhoso que te ensina toda a parte científica, técnica que você precisa saber sobre cocriação da realidade, física quântica e expandir sua consciência. E se você está assistindo esse vídeo depois, adianta um pouquinho o vídeo, porque eu estou dando boas-vindas para quem está entrando ao vivo. Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sexta-feira maravilhosa! Como foram no feriadinho que tivemos? Sejam bem-vindas! Vamos falar da nossa aula 2 desse livro maravilhoso, Mentes Informadas, que vai te dar uma base espetacular sobre cocriação da realidade. E sem choro nem vela, vamos começar, porque o tempo é precioso. Né? Vocês estão bem? Dá um ok, som ok pra você, tá me ouvindo bem? Imagem ok? Muito bem, bem-vindas oficialmente à aula 2 do desafio do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Como eu disse há pouco, é um livro que vale a pena você ler e reler e estudar quando você tiver um tempo e interesse, especialmente se você quiser fazer a ressonância harmônica, né? Que é o assunto principal desse livro, né? Hoje a gente está na parte 1 ainda do livro, né, que fala sobre a ressonância harmônica, conceitos e práticas, e a partir da próxima a gente começa já nas possibilidades de aplicação. Lembrando, gente, que ressonância harmônica, que é a ferramenta descoberta pelo professor Hélio Couto, é um processo que se utiliza de ondas de informação, porque lembra, tudo é energia, frequência e informação. Lembra? Vibração. A ferramenta que ele descobriu, vamos dizer assim, né? Ele canalizou, ele utiliza de ondas de informação que vai limpando gradativamente as nossas crenças limitantes, né? E insere no indivíduo novas informações para que a pessoa cresça em todas as áreas da vida, né? Então, ele tem propósito evolutivo e propósito consciencial e espiritual. Então, a pessoa que busca fazer a ressonância harmônica é uma pessoa que está buscando expansão da consciência, crescimento, espiritualidade, né? Ela oferece ao seu corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado ideal. Lembra, você é centelha divina. Você já é perfeição, você é prosperidade, você é abundância, você é saúde. Só que aqui nesse mundo, nesse sistema, nessa matrix que a gente vive, a gente vai se esquecendo disso, né? Desse estado ideal de equilíbrio, né? A nossa vibração natural. E aí a gente vai adoecendo, vai experimentando a escassez, a solidão, as doenças, né? Então, lembra, o meu cérebro, ele é um hardware. E a minha mente, a minha consciência, que rege tudo, a consciência é a base de tudo, é o software, é o programa que instalaram na minha mente. Se eu baixar os programas certos,
e atualizar com frequência, eu vou acessar a vida dos meus sonhos, certo? Eu vou acessar prosperidade, abundância, saúde, amor, tudo que eu desejo, né? Então eu preciso fazer o que para conseguir acessar tudo isso? Eu preciso limpar minhas crenças, meus paradigmas. E aí a gente começa nesse capítulo falando justamente dos paradigmas. O que são paradigmas? Os paradigmas são o que a gente chama em outra linha de crenças limitantes, né? É o sistema de crenças em que a gente está inserido e permeia todas as minhas ações. É tudo que eu acredito como uma verdade absoluta, né? E aqui eu quero fazer um parênteses. Como é que eu sei se isso é uma crença ou se isso é uma verdade da vida? Imagina aí, vou te dar uns segundinhos para pensar. Como é que eu sei que isso é uma crença limitante, um paradigma? E como é que eu vou descobrir se isso é uma verdade da vida? Então, por exemplo, se eu disser pra você, nossa, muito difícil encontrar uma gêmea, porque nenhum homem presta, um exemplo comum, né, que todo mundo conecta aí, ou porque viveu essa experiência, ou porque conhece alguém que viveu, né? Nenhum homem presta, por exemplo. Quando eu afirmo e tenho isso como uma verdade na minha vida, eu sei que isso é uma crença. Por quê? Porque essa informação não se aplica a 100% dos casos. Então, quando eu digo nenhum homem presta, eu estou afirmando que não existe aqui nesse planeta um homem sequer que seja bom e preste. E isso não é uma verdade. Então, eu sei que isso não é uma verdade da vida, é uma crença. Agora, se eu penso assim, eu vou jogar essa caneta no chão 80 vezes. E eu sei que em alguma hora a lei da gravidade não vai funcionar e ela vai flutuar. Isso não vai acontecer. Eu posso jogar essa caneta 1000 vezes, que as 1000 vezes a lei, que é uma verdade universal, vai se aplicar e a caneta vai cair. Lei da gravidade. Então as leis, né, as dádivas da vida, as verdades da vida se aplicam em 100% dos casos 24 horas por dia. Não tem exceção, não importa se é velho, se é novo, se é um bebê, não importa. É lei, se aplica a todos. Então, o que são meus paradigmas? É esse sistema de crença, é tudo que eu acredito que é uma verdade e na verdade não é. Então a gente deduz que a realidade que a gente vê, que a gente experimenta aqui na terceira dimensão, o que eu percebo na terceira dimensão seria uma realidade. Então eu deduzo que o que eu estou vendo aqui é a realidade. Só que a gente se esquece que o que eu estou percebendo dessa realidade é o que os meus 5 sentidos percebem. E os meus 5 sentidos, minha visão, audição, meu olfato, paladar e o meu toque, ele só vai perceber 5% dos sinais que o mundo emite. Olha que informação, gente. Eu só consigo captar e perceber 5% dos sinais que o mundo emite. O que significa que a gente perde 95% do nosso ambiente. Que incrível, né? Então a realidade verdadeira, vamos dizer assim, né? A realidade, ela permanece velada, né? Porque, na verdade, tudo é uma interpretação dos meus 5 sentidos. Então eu sou cega pro mundo, né? É como se eu fosse cega pro mundo. Eu não tô olhando pra fora, na verdade. Eu estou olhando mais pra dentro da minha própria cabeça, porque eu estou usando os meus 5 sentidos pra perceber o mundo. E quando eu uso meus 5 sentidos pra perceber o mundo, eu perco 95% do que o ambiente me oferece. Percebe? Então, olha que informação incrível, né? A realidade, o que é a realidade oficialmente, é velado. E tudo que eu percebo ao meu redor é uma interpretação. Lembra que eu falo pra vocês? Qual óculos você tá usando pra ver a vida? Qual é o véu que existe aí na frente dos seus olhos, que você olha pra vida e acha a vida pesarosa, difícil, cansativa, enquanto que o outro acha a vida
maravilhosa, tem muitos lugares lindos para conhecer, muitas pessoas magníficas para fazer contato, muitas experiências que pode nos proporcionar bons momentos, boas emoções. Por que uns veem o mundo de forma tão difícil, enquanto que outros veem o mundo de forma tão alegre, tão positiva? Porque depende do que está na minha mente. Na verdade, quando eu olho para o mundo, eu não estou olhando para o mundo, eu estou olhando para o que existe na minha mente. E lá, nos 95% do meu inconsciente, estão as minhas crenças. As minhas crenças regem tudo que eu penso, tudo que eu faço e tudo que eu sinto. Então eu sou cega para esse mundo, né? As minhas sensações são o senso que eu tenho de alguma coisa. Então eu olho para as pessoas e eu percebo o senso que eu tenho daquilo. Eu olho para uma situação e eu vou perceber o senso que eu tenho daquilo. Eu olho para um lugar que eu vou visitar, um restaurante que eu vou, uma casa que eu visito, e eu vou perceber de acordo com o senso que eu tenho e não de acordo com uma certeza, uma verdade absoluta. Então o que a gente absorve do exterior é sempre visto com os olhos da nossa mente. Lembra? A gente estudou matriz divina, a gente falou muito sobre isso, né? O mundo é holográfico e você é parte desse mundo holográfico, né? Quando eu olho para o mundo, na verdade eu estou olhando uma projeção da minha mente. E é isso que o professor L. Couto está trazendo aqui. Então o paradigma, ele é um modelo de realidade que você aceitou, que a maioria aceitou, que vai condicionando a nossa percepção, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Então você tem esse programa instalado na sua mente e você vai transmitir isso para o seu filho, provavelmente, se você tiver filho, ou para as pessoas que você tem alguma influência, né? Então, geralmente, nós não nos damos conta dos paradigmas que orientam as nossas vidas. Olha só, é o que eu sempre digo. Tem pessoas que passam pela vida e nunca se perguntaram, nunca prestaram atenção nisso. Então nós não percebemos os paradigmas que estão orientando as nossas vidas. Seja por comodidade, já que quando a gente percebe, a gente conclui que a gente precisa mudar, né, para que a gente conquiste a realidade que a gente deseja. E isso não nos estimula a questionar as nossas crenças, porque aí não abala o que o professor L. Couto chama de status quo, né? Então o sistema trabalha para que a gente mantenha essa ordem. Manada, todo mundo obedecendo. Então todo mundo acorda 8 horas, trabalha 8 horas por dia, ganha um salarinho mais ou menos, paga seus boletos, tem uma casa mais ou menos, um carrinho mais ou menos, viaja de vez em quando e pronto. Né? Corrida dos ratos, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, o sistema funciona para te manter aí. Se você acompanhou aqui as redes sociais, agora que a gente teve o feriado de carnaval, as pessoas mais espiritualizadas, mais conscientes, todas elas fizeram uma leitura sobre a representatividade disso para o nosso consciente e inconsciente. Se você viu, né, atores, atrizes, grande parte das escolas enaltecendo, né, o que a gente chama de demônio, vamos colocar assim, né, o diabo. Estudamos também o livro, né, Mais Esperto que o Diabo. Então, se você não viu as aulas, corre lá e assiste novamente, porque é maravilhoso. Todo esse movimento da Matrix e do sistema é para quê? Para que você se mantenha nesse status quo, para que você se distancie cada vez mais do Criador, para que você se distancie cada vez mais do seu poder co-criador e para que você permaneça no medo, na angústia, na insatisfação, porque aí você permanece na manada. E aí a Matrix tem controle sobre você, porque você sente medo, você vive na escassez, você não tem liberdade, então você não pode acordar a hora que você quer, você não pode comer a hora que você quer, você não pode viajar quando você quer, você não pode
usar a medicação que você entende que é a melhor. Você não pode ficar num hospital humanizado quando você precisa. Por quê? Porque o sistema decide por você. Hoje, por exemplo, se você trabalha CLT, você depende da autorização de alguém para comer, para ir embora, para tirar um dia de folga, para tirar férias. Percebe como a todo instante esse modelo, esse sistema te aprisiona, para que você fique realmente mantendo o status quo e eles tenham controle sobre a humanidade, né? Então, a maioria das pessoas passam pela vida sem se questionar se é realmente verdadeiro o que transmitiram para ela, se é coerente o que ensinaram para ela quando ela experimentou a vida na prática. Porque uma coisa é você ensinar para uma criança de 5, 6 anos algo, outra coisa é quando ela cresceu e experimentou, e se ela for um pouquinho consciente, ela vai falar, peraí, deixa eu ver, será que é assim mesmo? Percebe? E aí ela começa a se questionar, né? Então você tem que avaliar, de acordo com a sua própria percepção, suas próprias experiências, tudo que te foi ensinado é verdadeiro? A maioria das pessoas, 80, 85, 90% do planeta aceita o que as autoridades oferecem como visão de mundo. Olha que triste. 90% da população aceitando o que as autoridades dizem que é uma verdade. Então, na verdade, você compra uma visão de mundo. As músicas que você ouve, a comida que você come, o jeito que você se veste, até o jeito que você se comporta e os seus sonhos são ditados por essas autoridades. Será que você percebeu isso? Né? Então, por exemplo, quando você foi lá assistir, por exemplo, o carnaval, né? E viu aquele desfile das escolas, né? Enaltecendo contra... depondo contra o criador, por exemplo, isso não é por acaso. Isso é a autoridade, a Matrix, embotando uma informação na mente inconsciente das pessoas. Então a pessoa que não tem um pingo de consciência, ela vai naquele local de energia densa, começa por aí, né? Ela permite que o seu campo eletromagnético seja invadido por uma energia de baixa vibração, e aí ela vai consumir aquele comportamento, ele vai consumir aquele tipo de música, aquele tipo de letra, aquela imagem, né? Lembra, o inconsciente fala muito através da imagem, né? Não é à toa que nós temos aí os arquétipos, né? Então, nada disso é por acaso, gente. Se você pegar e estudar um pouquinho as letras das músicas que tocam incessantemente na TV, no rádio aberto, no Instagram e nas redes sociais de um modo geral, você vai ver o que essas letras realmente estão dizendo. E você, sem nem perceber, está colocando isso no seu campo. Percebe? Então, não seja como a maioria. Se questione, tire suas próprias conclusões. É você que tem que avaliar. Será que aquilo que me ensinaram, que Deus está lá sentadinho numa nuvem, né, e vai esperar, ou na porta do céu, né, ou na porta do purgatório, dependendo da religião, esperando para me julgar se minha vida aqui foi boa ou não, para decidir o que vai acontecer comigo? Se uma das leis universais, uma das leis do próprio Criador é não julgar, que sentido teria ele mesmo julgar? E as pessoas nunca pensaram sobre isso. Percebe? É como dizer, olha, não faz isso que o Papai do Céu fica bravo, né? Quando eu digo isso para uma criança, o que eu tô dizendo? Que não existe amor na minha relação com o Criador. O Papai do Céu não vai ficar bravo com nada. Aliás, pro Papai do Céu, pro Criador, pro Universo, não existe bem e mal. E isso é assunto para outra aula, né? Mas só um parênteses aqui, né? O bem e mal é a nossa interpretação sobre algo que aconteceu. Então, se acontece alguma coisa na minha vida e eu entendo que foi ruim, uma experiência indesejada, aquilo foi resultado, é o efeito das causas que eu produzi. Lembra? Lei de causa e efeito. Lei da semeadura.
Tudo que está na minha vida em resposta às causas que eu produzi. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta balanceada, se eu pratico atividade física, se eu sou uma pessoa ativa, como efeito disso, eu vou ter um resultado no meu corpo, certo? Mas, por outro lado, se eu decido comer só fast food, ser sedentária e não fazer nada da minha vida, eu vou ter um outro resultado no meu corpo físico e na minha mente, concordam? É fácil de entender assim, né? É a mesma coisa, quando eu planto uma semente de abacate, não vai nascer morango, vai nascer abacate. Então, se a sua vida não está como você deseja, é porque você não produziu as causas coerentes com os efeitos que você quer ter. Então, você plantou abacate, quer colher morango. Percebe? Se eu quero colher morango, eu tenho que plantar a semente do morango. E a vida é tão perfeita e tão maravilhosa que quando a gente estuda, a gente percebe que é tudo muito claro. A lei da causa e do efeito é uma forma do próprio Criador se abster de ter que julgar alguém. Porque na sua vida você vai colher os efeitos das causas que você produziu. Precisa alguém julgar? Não, não precisa. É você traçando o seu próprio caminho. É você criando as próximas experiências que você vai viver. Não precisa ninguém julgar se tá certo ou tá errado. Entende? Como a consciência te leva para outro lugar. Então, quando eu tenho uma crença limitante, um paradigma muito forte sobre alguma coisa, a minha mente racional, meu consciente, ele ignora ou ele nega a existência de qualquer fato, circunstância, fenômeno que se contraponha àquele paradigma vigente na minha mente. Porque aí o meu consciente ele fica tentando invalidar aquilo. Então, por exemplo, eu cresci numa família que sempre disse que dinheiro era só para quem roubava, dinheiro não dá em árvore, né? Que dinheiro é muito difícil de conseguir, a gente tem que suar muito para conseguir ganhar dinheiro. Então a minha mente recebeu o programa da escassez, né? Foi instalado o programinha da escassez na minha mente. Aí eu cresço, começo a estudar e me dizem, olha, você pode ser, ter e fazer tudo que você quiser. E aí eu falo, peraí, então, vamos começar a impressionar meu inconsciente. Lembra o poder do subconsciente que a gente também estudou no Desafio do Livro? Eu vou começar a impressionar meu inconsciente para mudar esse paradigma. E aí eu começo a repetir, eu sou próspera, eu sou abundante, o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que vai acontecer no começo? Quando eu mandar essa informação do consciente para o inconsciente, que é 95% da minha mente, o guarda da barreira, vamos dizer assim, né? Que é a barreira do terror, ele vai bloquear essa mensagem. Ele vai falar o quê? Eu sou rica? Eu sou próspera? Que história que é essa que o dinheiro vem com facilidade, alegria e glória? Não sei o que é isso, não. Aqui, para você ganhar dinheiro, tem que suar muito a camisa. Dinheiro não dá em árvore, né? Quem tem muito dinheiro é porque roubou, é porque nasceu em berço de ouro, ou porque casou com alguém rico. E aí ele faz o quê? Ele tenta contrapor aquele programa existente no seu inconsciente. Então toda forma de intolerância, tabu, preconceito que a gente tem origem no paradigma que vigora na nossa sociedade. O preconceito, por exemplo, é falta de consciência. É a falta de percepção das infinitas possibilidades da vida. Assim como eu disse que não existe bem e mal, é uma percepção da nossa mente, assim é com preconceito. O que é um preconceito? É um paradigma instalado naquela mente. E aquilo se torna uma verdade para aquela pessoa. Enquanto ela não se torna consciente daquilo, ela vai continuar praticando esse preconceito. Ou, em outras palavras, é uma ignorância. Ok até aqui, gente? Então, olha só. Lembra que a gente vê a vida de acordo com o que existe na nossa mente? Então, a verdade da vida, a verdade em si, ela não muda.
Não é a vida que muda. O que muda é o modelo que você tem de interpretar a realidade. Então, o que muda não é o mundo que mudou. Não são as pessoas que mudaram. Mudou o que existe na sua mente. Porque lembra, o mundo é uma projeção da sua mente. O seu mundo, né? O seu mundo é uma projeção da sua mente. Então, nós só evoluímos a nossa visão de mundo quando as nossas percepções se ampliam. Então, isso pode ocorrer de 4 maneiras, segundo o pai da psicologia transpessoal. Existem 4 maneiras pra gente conseguir evoluir nossa visão de mundo e superar essas crenças, esses paradigmas. A primeira delas é pela autoridade. Então são os achados científicos, né? Fazem experiências e provam. Então, por exemplo, antigamente comer muito azeite fazia mal. Lembra disso? Azeite faz mal, azeite. Aí daqui a pouco, olha, azeite é melhor que o óleo. Comer muito ovo faz mal pro colesterol. Agora, olha, come ovo porque ovo é o segundo melhor alimento que existe aqui na humanidade. Percebe? Então você vai mudando aquela crença que você tinha de acordo com achados científicos, de acordo com o que as autoridades vão divulgando como uma verdade diferente da que você concebia. Certo? Você pode mudar suas crenças também pela experiência, né? Então, que é o empirismo, né? Então você observa, você coleta dados, você experimenta, né, lá na prática como que é a vida, e aí você vai vendo que não é muito bem como te ensinaram, né? Olha, aquilo lá que me ensinaram não é bem uma verdade, né? Só pode viajar para o exterior quem for muito rico. Aí um dia a vida te dá uma oportunidade, você viaja para o exterior e fala, nossa, por experiência própria, você viu que aquilo era um paradigma, uma crença limitante. Certo? Você também pode evoluir pela razão, né? É um conhecimento obtido pelo raciocínio lógico analítico, através dos seus estudos, da sua reflexão. Então você assiste uma aula, assiste uma live, né? Você lê um livro, você fala, epa, peraí. Então quer dizer que aquilo que eu sempre acreditei não é bem uma verdade. E aí você expande a consciência, né? Faz um treinamento, um curso, consome conteúdos de valor para mudar a sua vida, você expande a sua mentalidade. Ou pelo modo noético, que é quando aquele conhecimento se apresenta para você por inteiro, né? Isso aconteceu comigo, eu já contei para vocês, quando eu vivi uma situação de caos na minha vida. Durante muitos anos eu já me perguntava, né? Qual o sentido da vida? Por que a gente tá aqui? Quem é minha aluna sabe, né? Eu já era formada, já era terapeuta, mas não era coaching, não estudava mentalidade, não estudava física quântica, né? E aí eu já me perguntava qual o sentido da vida, por que eu tô aqui? Não faz sentido a vida ser só acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir, né? Eu já tinha esses questionamentos. E aí quando eu vivi uma situação de caos na minha vida, eu falei, não, peraí. Isso aqui não é coincidência. Eu preciso entender o porquê que isso tá acontecendo na minha vida. E aí, né, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E aí, eu lá fuçando, pesquisando na internet, apareceu, né, uma pessoa de referência nessa área da física quântica, de cocriação da realidade. E aí, gente, aquela noite, eu maratonei os vídeos da pessoa. Porque tudo que aquela pessoa falava fazia muito sentido pra mim. Então ela falava das leis universais, da física quântica, da metafísica, dos grandes autores, muitos deles a gente já estudou aqui, né? E aí o conhecimento, ele se apresentou de forma inteira, sabe? O conhecimento apareceu como uma revelação, né? Então eu estava num estado alterado de consciência, né? Porque eu estava buscando uma verdade, eu não queria mais estar naquela condição, naquele lugar, e aí aquela verdade apareceu, é o famoso ahá, né? Ahá, descobri, não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Então quando eu descobri esse universo da física quântica, metafísica, cocriação da realidade e mentalidade, eu fiz ahá, todas as peças se encaixaram,
todas as perguntas tinham resposta. Todas as perguntas que eu tinha foram respondidas, né? Isso a gente consegue através, claro, de estudo ou desse modo noético, né? Dessa revelação, ou através de sonho, meditação, um estado às vezes induzido por droga, não que seja aconselhável, e até devaneios, né? Porque, gente, a gente fala que a gente pensa muito, né? Mas se você for reparar bem, a gente não pensa. A gente é escravo dos nossos pensamentos. Então, o tempo todo a mente tá ali, frenética, pensando. E a maioria desses pensamentos não servem para nada. Agora, você, de forma consciente, conduzir seus pensamentos, você sentar, olhar para o nada e falar: agora eu vou pensar sobre o meu futuro. Agora eu vou pensar sobre a criação dos meus filhos. Agora eu vou pensar sobre o meu trabalho. Agora eu vou pensar como que eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou pensar na minha saúde. É muito difícil e são pouquíssimas pessoas que dedicam energia e tempo para pensar de forma consciente. E tudo parte do pensamento, percebe? Então, na verdade, eu não penso, eu sou escrava dos meus pensamentos. Eu tenho mais ou menos 70 mil pensamentos por dia e 80% deles são iguais aos de ontem. Observa você. 80% dos pensamentos que você teve hoje são iguais aos que você teve ontem. Ai, que saco, tá chovendo. Ai, que saco, o ônibus tá cheio. Ai, não sou tão feliz aqui no meu trabalho. Ai, meu relacionamento poderia ser melhor, né? E aí esses pensamentos vão se repetindo e você vai reafirmando a sua vida atual. Você vai confirmando: é, universo, é isso mesmo. É mais disso que eu quero. Percebe? Então eu preciso tornar mais consciente o meu poder de pensar. O poder de pensar é o nosso desafio maior aqui. É controlar o poder de pensar. Então, observe e entenda hoje, que você saia daqui com essa clareza. Nós vivemos num mundo materialista. O mundo que a gente vive hoje, essa matrix, o sistema do qual fazemos parte, é um mundo materialista. É um mundo que aceita a matéria como uma realidade única e última. Esse mundo que a gente vive, ele não concebe o poder de intuição, ele não concebe a espiritualidade, percebe? Ele acredita que o universo é controlado por leis da física, imutáveis e pelo acaso absoluto. Então, existem pessoas, muitas, que acreditam que a vida é uma sequência de acasos. E que sentido teria isso? Né? Qual? Como assim acaso? Ah, eu fui sorteada na loteria e nasci rica? Ah, eu tive azar e nasci sem uma perna. E aí esse é o acaso? Esse é o sentido da vida? Então, essa visão de mundo materialista, ela insiste que o universo não tem um criador. Não existe nenhum propósito, não existe nenhum sentido, não existe nenhum destino, um objetivo, nada disso existe. É tudo uma sequência de coincidências, acasos, né? E é isso, ele não acredita na existência de um criador, né? Ele não acredita que existe uma organização, que existe um propósito para tudo isso existir, né? Todas as ideias sobre divindade, por exemplo, sobre espíritos, sobre almas, são ilusões e superstição. Esse mundo materialista que vendem para você, fazem de tudo para você se afastar desse universo. Para que você não estude mentalidade, para que você não estude intuição, para que você não estude ilusões, superstições, nada disso. Para que você fique e mantenha-se nesse mundo materialista. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos. É como se a sua consciência surgisse de uma interação casual do seu organismo, né? O mundo materialista, ele não reconhece o poder da sua consciência. Ele não reconhece que é a sua consciência que cria a sua realidade, né? Então, a gente interage com o meio
muito mais do que só pelos 5 sentidos. E o mundo materialista acredita que a nossa relação com o mundo é apenas pelos 5 sentidos e a razão, né? Não existe nenhuma outra forma de você se relacionar com o mundo. Então, aqui nesse modelo, o livre-arbítrio é uma ilusão. Esse mundo materialista, ele acredita que nós somos seres condicionados por leis biológicas. Então existem leis biológicas, então você nasce, cresce, reproduz e morre e acabou, né? Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Ele não reconhece nada além disso. Então nós estamos separados uns dos outros, um ser humano do outro, e nós estamos separados de todos os outros seres. Então ninguém tem nada a ver com nada, né? Não tem relação, eu não tenho interação com você, também não tenho interação com meus pais, meu pai é meu pai, minha mãe, eu sou eu. Ele acredita nessa separação. E é essa separação que causa competitividade, por exemplo. Para quem quer vantagem a competitividade? Percebe? Como vai fazendo sentido? Então, na Matrix, nós estamos separados. Não existe unicidade, né? Essa ideia vendida de separação é para Matrix te controlar. O que nos agradam, pensam, o que nos agrada e o que pensam sobre nós. As pessoas que nos ajudam são nossos amigos. As pessoas que não nos agradam, as pessoas que nos fazem sofrer, as pessoas que pensam diferente de nós então aprendemos que são os nossos inimigos. Isso é o que a Matrix vende para você. Na visão que a gente está propondo para você, é justamente ao contrário. Não existe inimigo. Existe uma pessoa te ajudando a perceber o que existe na sua mente. Mas aqui, na visão de mundo materialista, é ensinado para você que você tem inimigos. Assim como ela também ensina você que não existe vida após a morte ou seres não físicos. Mas o paradigma sistêmico, que é o que a gente está aprendendo aqui, a visão de mundo sistêmica, aceita a consciência como realidade. Então a sua consciência projeta a experiência que você vai viver. Ela entende que o universo foi criado e mantido por um poder inteligente, uma intenção que mantém tudo organizado e que está numa evolução constante. A gente imagina o que é manter o universo organizado. Existe uma gravidade para cada planeta na galáxia, existem bilhões de galáxias, existem leis que operam todos esses planetas, existe uma distância precisa do Sol com a Terra, da Lua com Marte. Imagina toda essa organização. Então, no paradigma sistêmico, ele entende que o universo foi criado e mantido por um poder inteligente. É uma intenção organizadora e que está em evolução constante. As nossas ferramentas para interagir com o meio não são só os 5 sentidos e a razão. Existe a intuição e existe os poderes da sua psi, né, da sua mente. A sua mente tem o seu maior poder. Então, o livre-arbítrio é uma realidade. Então, a vida não é uma sequência de meros acasos, e sim uma sequência de experiências que eu escolhi, de forma consciente ou não, mas fui eu que escolhi, percebe? Então, nós estamos entrelaçados, porque tudo partiu de uma mesma coisa, de uma mesma energia. Tudo partiu de um átomo e isso foi se dividindo e formando tudo que existe. Você é parte desse átomo. Você é o criador e o criador é você. Não existe separação. Percebe? A sua consciência é um pedaço da consciência una. Então, a divindade, o criador, o universo, experimenta a vida através da sua consciência, das suas experiências. Então, nós estamos entrelaçados, não existe separação, não existe amigo e inimigo, percebe? Existe uma percepção da minha mente sobre as coisas. E sim, existe vida após a morte física, porque a consciência não morre, né? Energia não acaba, né? A energia não some.
A energia se transforma. E existem seres não físicos, óbvio, em processo de evolução. Percebe a diferença? Lá no paradigma, no pensamento mecanicista, nós somos parte. No pensamento sistêmico, nós somos o todo. No pensamento mecanicista, existem objetos. No sistêmico, relacionamentos. No mecanicista, existe hierarquia. Você tem que obedecer a um funcionamento da manada. Né? Aqui no sistêmico existe uma rede, um emaranhado onde tudo está conectado, né? Então, no pensamento mecanicista, ele acredita que a verdade é aquilo sem considerar o poder da sua mente. Enquanto que no pensamento sistêmico, ele dá justamente o poder para a sua mente. Então, não existe controle, existe cooperação. Percebe? E toda experiência é válida, claro, porque se eu estou expandindo a minha consciência, a consciência una, a consciência maior também está expandindo. Então, o pensamento mecanicista, ele tem uma visão cartesiana e reducionista, porque ele quer te controlar, né? É um sistema mecânico, né? E que você tem que seguir. É o que eu falei, existe uma ordem, a corrida dos ratos. Na visão sistêmica e no pensamento sistêmico, ele entende o funcionamento do todo e que você faz parte desse todo. E ele respeita isso. Deu até aqui, gente? Dúvidas? Muito bem. Então, entendendo, né, o que a Matrix faz com a gente, o poder que existe na nossa mente, a próxima parte do livro é falar dos objetivos da ressonância harmônica, né? Porque aí você já vai avaliando se você tem interesse de fazer ressonância harmônica na sua vida, né? Então, um dos objetivos da ressonância harmônica é justamente a transferência de conhecimento e o incremento do poder pessoal para transformar você de um ser humano normal num meta-humano. E aí no livro, gente, ele conta, inclusive, as características do meta-humano, né? Ele fala como é uma pessoa considerada meta-humana, né? O que ela tem de diferente, né? Então, por exemplo, ele fala lá, o meta-humano tem uma inteligência superior, grande poder de análise, extrema criatividade, elevada capacidade de administração, equilíbrio emocional, alta capacidade de apreensão da realidade, grande poder de meditação, extrema capacidade de contato com outros níveis da realidade, resiliência em alto grau, poder de superação de obstáculos e problemas e capacidade de resolução e enfrentamento das crises. Imagina, gente. Imagina, Hélio Couto é um meta-humano. Então você imagina a mente dessa pessoa como é. Então um dos objetivos da ressonância harmônica é a transferência desse conhecimento para você. É a resolução de problemas globais, é a expansão da consciência individual e coletiva, é a unificação entre a consciência e a espiritualidade e, por fim, é um salto evolutivo da humanidade. Né? A humanidade, ela foi profundamente condicionada para ter problemas de todos os tipos, né? A todo instante estão criando mais problemas para você. Então, quando você acha que você conseguiu, por exemplo, ter o carro que você queria, eles vão lá e lançam o carro melhor, para que você tenha vontade de ter aquele outro carro. Você compra um celular, daqui 3 meses tem um celular melhor. Né? Você tá bem no seu relacionamento, daqui a pouco você olha ele lá no Instagram curtindo foto de outra mulher. Então criaram um problema pra você também, não só a Matrix, né? Mas assim, para que você entenda o raciocínio. A humanidade foi profundamente condicionada para ter problemas de todos os tipos, para não se desenvolver, para não ser livre, para não pensar por si mesma, porque o interesse é te controlar. Então se impõem mentiras para manipular pessoas e depois que essas pessoas já estão programadas, as pessoas repudiam qualquer um que tente mostrar a verdade. Então quantas e quantas vezes, por exemplo, eu conheço pessoas que esse conteúdo poderia mudar a vida das pessoas e a pessoa simplesmente repudia. Ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela não se interessa. É aquela pessoa que não despertou para a realidade ainda.
Percebe? Ao passo que o outro, que já tem um pouquinho mais de consciência, é apaixonado por esse assunto. Sexta-feira à noite tá aqui, assistindo essa aula, por exemplo. Percebe? Então, percebe que quando a gente tem as necessidades básicas da matéria satisfeitos, então eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho um trabalho, minhas necessidades básicas. Quando eu tenho lá meus relacionamentos fluindo, quando as minhas preocupações com a vida após a morte foram respondidas, o indivíduo está livre para pensar nas grandes questões da vida, percebe? E ele vai agir em favor dos demais, ele não vai agir só pensando nele. Quero casa, carro, apartamento, como diz Hélio Couto. Não, uma pessoa que é meta-humana, uma pessoa que tem essa consciência, ela não quer saber daquilo só pra ela. Por exemplo, quando eu fiz os primeiros cursos que eu fiz, que não foram poucos, né, sobre tudo isso, eu entendi que eu não podia guardar isso só pra mim. Era muito bom entender toda essa verdade e não fazia sentido guardar isso só pra mim. Inclusive, o professor Hélio Couto fala disso no livro, né? Então, perceba, quando as minhas necessidades básicas estão atendidas, aí eu consigo pensar nas grandes questões da vida. Mas, se eu não tenho as questões básicas da minha vida bem resolvidas, como é que eu vou pensar nas grandes questões da vida? No que vai acontecer depois que eu morrer? Em quais são as verdades da vida, percebe? Por isso que o sistema quer que você fique na escassez. O sistema quer que você acredite que vai faltar comida, que vai faltar água, que vai faltar tudo. Para que você se preocupe com essas coisas e para que ele te distraia. É isso que ele quer. Carnaval é para te distrair. Feriado é para te distrair. Tudo isso que você vê por aí é para te distrair. Para que você não gaste tempo e energia com a realização dos seus sonhos. Essa intenção de querer entender tudo isso e compartilhar com mais e mais pessoas é uma característica do meta-humano. É uma marca desses seres despertos e mais evoluídos. Ele entende que ele precisa compartilhar isso com a humanidade. Então, olha, desde 2012, a frequência do nosso planeta mudou. E aí, só existe uma solução para evitar o colapso total: o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos. Se não expandirmos a consciência, teremos grandes problemas. É preciso aceitar a mudança que já está acontecendo, mudar a visão de mundo e passar a ser parte da solução e não do problema. O tempo todo você é induzido a focar no problema e não na solução. Já reparou nisso? Quanto tempo você fica ali matutando no problema? E quanto tempo você fica matutando na solução? Percebe a diferença? É o que eu falei do poder de pensar. Como que você usa o seu poder de pensar? O poder de pensar flui para você constantemente. E é você que decide como que você vai gastar seu poder de pensar. Percebe? E essa expansão da consciência, ela é fácil de obter, segundo o professor Hélio Couto. Ela é fácil, basta você pensar. Só que a maioria da população não pensa. Ela é controlada pelos seus pensamentos, que é diferente. Então, existe muito material, existe muito treinador que, inclusive, como esta, dá live gratuita, curso gratuito, treinamento gratuito, conteúdo gratuito, né? Material mais do que suficiente para que todas as pessoas possam estudar, evoluir. Então, existe livro, filme, treinamento, curso, documentário, pesquisa, tudo isso à disposição. Mas é preciso pensar e é preciso analisar e agir de acordo com a nova consciência da realidade. Percebe? Então, existe uma teoria que chama teoria das estruturas dissipativas, né? Lá de 1977. O que diz essa teoria? Ela afirma que todo sistema aberto... O que é um sistema aberto? É um sistema permeável, né? Onde pode entrar matéria e energia. Então, pode ser um ser humano, pode ser uma empresa, pode ser um planeta, pode ser uma galáxia. Então, todo sistema aberto, né, que pode
ser permeado por matéria e energia, após receber uma quantidade determinada de informação, ela chega num ponto que ou ela decai ou ela dá um salto qualitativo e evolui. Percebe? Só existe essas duas opções. Então, é como você. Se você recebe toda essa informação e mais informação, você entende as verdades da vida, as leis universais, como que funciona tudo, a vida, o sentido da vida, o propósito, como ele é organizado, e responde todas as perguntas, ou você expande sua consciência e evolui, ou você decai. Ou você enlouquece, ou você não entende, ou você adoece. Porque é preciso decidir o que você vai fazer com toda essa informação que você recebeu. Então, quando você recebe um pool de informações, por exemplo, através da ressonância harmônica, ou você dá um salto quântico ou você decai. Então, inclusive no livro, o professor Hélio Couto fala, você vai fazer ressonância harmônica, ok. E o que você vai fazer com isso depois? Porque se você teve acesso a tudo que você queria, essas ondas de informação foram disponibilizadas para você, o que você vai fazer com isso agora? Percebe a responsabilidade? Então, se a consciência cresceu, se espera que esse indivíduo faça mais. A mesma coisa você, se a sua consciência expandiu e hoje você entende as verdades da vida que antes você não sabia, se espera mais de você. Percebe? É natural. O poder do indivíduo, gente, ó, isso aqui é muito importante. O poder das pessoas, o poder do indivíduo, ele é proporcional à consciência que ele possui. Então, o seu poder, ele é proporcional à sua consciência. Então, se a sua consciência é do tamanho do universo, olha só, sua consciência não tem fim, ela é do tamanho do universo. Então, você é onisciente. Se você está no universo inteiro, então você é onipresente. E você pode tudo. Então, você é onipotente. Então, assim é o todo, porque a consciência dele permite tudo. Percebe? Assim é a consciência do Criador. A consciência do Criador permeia tudo, ela está em tudo, ela está em você, ela está no seu pensamento, ela está no seu sentimento e nas suas ações. Então, o seu poder, ele é proporcional à consciência que você tem. Então, quando você decide, quando você recebe muita informação, ou você dá um salto, expande a consciência, ou você decai. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque somos criadores. Nós viemos para essa experiência na terceira dimensão para aprender a manipular nossa energia, para aprender a criar consciente. Olha só, o Criador, seja o nome que você usar, o universo, ele trabalha o tempo inteiro. Tem gente que é folgada e fala assim, eu queria ganhar na loteria só para ficar sem fazer nada o resto da vida. Essa pessoa que fala isso, ela não entende nada da vida. É uma ignorante. Eu queria casar com um marido rico para não ter que trabalhar. Ignorante. Porque não, o trabalho em si, aqui, não é relacionado ao dinheiro, mas sim à obra. Né? Então o Criador, ele trabalha o tempo todo. O universo trabalha o tempo todo. Se ele parar, se o Criador um dia falar, eu queria ficar sem fazer nada. Hoje é meu dia de folga, né? Se ele parar de trabalhar, gente, desaparece todos os universos e multiversos. Você já pensou nisso? Por quê? Porque é o Criador que colapsa a função de onda. É ele que provoca com o sentimento de amor dele, e é ele que mantém tudo isso existindo na forma como partícula. Lembra? A energia se comporta como onda ou partícula. Aqui nós estamos experimentando a partícula. E ele sustenta toda essa criação, assim como você sustenta a sua realidade. A sua realidade é sustentada por todo o seu pensamento e sentimento. Vamos pensar no planeta Terra, nem vamos pensar tão grande na galáxia. Mas vamos pensar no planeta Terra. O planeta Terra é como é porque o Criador colapsa a função de onda. Ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro. Se ele parar de pensar, se ele parar de sentir,
tudo vai desaparecer. Ele mantém o foco dele na intenção, que no nosso caso é: eu quero que exista lá um universo X, eu quero que exista lá um planeta chamado Terra. E ele continua colapsando a função de onda da criação. Porque se ele descansar, tudo vai sumir, tudo vai desaparecer, tudo acaba. E por que a gente quer não fazer nada? Porque a gente acha que a gente veio de excursão. A gente acha que a gente tá aqui pela visão materialista, né? Ah, por acidente, por um acaso, né? Ah, por nada, não sei. Eu vim aqui a passeio. Percebe que a gente precisa dar um salto consciencial? Então, do mesmo jeito que o Criador, quando você estiver com preguiça, você lembra disso, tá? O Criador não para, o Criador não descansa, ele sustenta a intenção dele. Será que você sustenta a intenção do que você quer criar? Será que você sustenta o pensamento e o sentimento da vida que você quer ter o tempo todo sem parar? Será que você entendeu que a consciência é a base de tudo? A consciência é a base de tudo. E o materialismo, esse mundo aqui da terceira dimensão que a gente conhece, ele resiste ferozmente contra a mecânica quântica, porque ele não quer que a população entenda o que isso significa. Porque se você entender o poder que você tem, isso muda o rumo da história da humanidade. Se ao invés de 80% das pessoas estarem dormindo na Matrix, fosse 80% de pessoas despertas, conscientes das verdades da vida, como é que seria o nosso planeta? Se eu perguntar pra você, quais são as verdades da vida? Você saberia responder? Quantas e quantas pessoas passam pela vida e não sabem? Nunca se perguntaram qual a minha missão, o que eu vim fazer aqui. Nunca se perguntaram quais são as verdades da vida, qual o sentido da vida. Então, entenda, a realidade última, ela é unificada, não existe separação. Não existe separação entre eu e você, não existe separação entre o Criador e você, não existe separação entre a ciência e a magia, entre o visível e o invisível, entre o sabido e o oculto, não existe separação, tudo é uma coisa só. E a gente dá o nome a isso de metafísica, né? Que é o quê? É uma física que está além da nossa, né? Sem nenhuma divisão. Ela é uma disciplina que mesmo utilizando da tecnologia como a gente conhece, ela sabe que a consciência é a base de tudo. Então nós já estudamos vários autores. E com nomes diferentes a gente sabe, a consciência é a base de tudo. Eu sou ativista quântica por formação. Me formei com a Amit Goswami. O princípio primeiro de todo ativismo quântico é entender que a consciência é a base de tudo. E o que é consciência, Michele? Consciência é uma energia que se expande em termos de complexidade à medida que vai agregando informação. Então, à medida que você lê um livro, à medida que você assiste uma aula, à medida que você experimenta algo que te apresenta uma verdade, sua consciência ganha complexidade e expande. Então você assiste a essa aula, você faz Clube da Prosperidade, você fez o treinamento Reprograme-se Quântico, você recebeu um pool de informação. Ou a sua mente expande ou você decai. Entende? E assim é a expansão da consciência. Você está recebendo a informação e nada é mais poderoso do que a informação. Porque é ela que vai fazer você mudar a sua mentalidade. E se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a forma como eu vejo o mundo. E se mudou a forma como eu vejo o mundo, maravilha! Porque aí eu vou ver um mundo diferente se apresentando pra mim. Então entenda uma coisa, pra gente finalizar aqui. Entenda uma coisa. O todo, o Criador, o Universo, o vácuo quântico, Deus, o nome que cada um quer dar, ele respeita os nossos paradigmas, ele respeita as nossas crenças limitantes e ele vai aguardar até que você tenha todas as experiências necessárias para você mudar por si mesmo, por conta própria, a sua visão e o entendimento da realidade. Isso é o livre-arbítrio.
O todo é absolutamente congruente com os seus pensamentos e sentimentos. O que isso quer dizer, Michele? Isso quer dizer que tudo que está na sua vida está alinhado com seus pensamentos e sentimentos. Ah, Michele, você está dizendo que aquele vazamento na minha casa tá alinhado com o seu pensamento e sentimento. Ah, você está dizendo que aquela traição que aconteceu comigo tá alinhado com o seu pensamento e sentimento. Ah, você quer dizer que aquela demissão inesperada tá alinhado com o seu pensamento e sentimento. Isso é uma lei. Lei, assim como a lei da gravidade, ela funciona em 100% dos casos. Não tem exceção. Não tem como você dizer, ah, mas comigo foi diferente. Não foi diferente. Porque você não é ET. Você nasceu aqui através da barriga da sua mãe, tá regido pelas leis desse universo. Então entenda, o todo, Deus, o universo, ele é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Não estou gostando da minha vida como ela é hoje. Olha para os seus pensamentos e para os seus sentimentos. A sua vida é como é porque é reflexo dos seus pensamentos e sentimentos. Seus relacionamentos, sua conta bancária, a sua casa, seu trabalho, sua saúde é congruente com seus pensamentos e sentimentos. E o Criador é congruente com isso. Ele respeita as suas crenças, os paradigmas que tem lá no seu inconsciente. Ele respeita o óculos que você escolheu ver o mundo. Ele não vai lá e tira o óculos do seu rosto. Ele vai esperar você ter as experiências que forem necessárias até você, por si só, mudar a sua visão e entendimento do que é a realidade. Não é lindo? É lindo e é muito inteligente, né? A gente não tem nem capacidade de compreensão para tanta perfeição, não é? Certo, gente? Dúvidas? Muito bem, essa foi nossa aula 2. E aí a gente se vê aqui na próxima aula, nossa aula 3, dando continuidade a esse estudo maravilhoso do Mentes Informadas. Dúvidas, gente? Quero te dar parabéns, você que aqui, ó, plena sexta-feira à noite tá aqui estudando, expandindo a consciência, buscando ser uma pessoa melhor, entender as verdades da vida. Parabéns, viu? Você merece, tá bom? Amor e luz, beijo, vejo vocês na próxima sexta-feira aqui, dando continuidade ao estudo desse livro maravilhoso. Tchau, tchau!